Eu vou tentar gravar esse vídeo pela terceira vez, porque eu gravei duas vezes e eu não sou de pausar vídeo, não. Mas, assim, eu achei que eu não consegui transmitir a mensagem que eu queria transmitir para vocês. E aí eu vou usar exemplos práticos para fazer isso daqui e eu espero que fique bom. Beleza? Vamos lá. Ontem eu estava conversando com dois amigos meus e nessa conversa que a gente estava tendo, um amigo ele tem um produto específico que ele queria nos apresentar. E ficou muito claro que, naquele momento, a intenção dele era trazer a gente para dentro da operação dele para comercializar o produto dele. Dependendo da maneira como você faz esse tipo de oferta, como você apresenta isso para as pessoas, em vez da pessoa enxergar dinheiro, ela enxerga trabalho. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, assim, diretamente: ninguém é atraído pelo trabalho, tá? Você pode ser atraído por outra coisa, por estilo de vida, por ascensão financeira, por dinheiro, por bem-estar, por outro tipo de coisa. Mas por trabalho, ninguém é atraído. Ah, mas eu amo o meu trabalho. Tudo bem, e você tem todo o direito de amar seu trabalho, sendo hipócrita ou não. Beleza? Eu gosto do que eu faço, mas eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, porque se dependesse de mim, eu tava de férias vitalícias o tempo todo. Mas vamos lá. Seguindo essa linha de raciocínio, o que é que eu identifiquei naquele momento que ele estava falando? E isso daí é uma das coisas que eu aplico em minhas esteiras, tá? Ele tem uma operação de tecnologia e repetidas vezes, quando ele me apresentou o plano daquela operação de tecnologia, ele me apresentou o negócio com... E eu não enxerguei dinheiro no negócio. Eu enxerguei trabalho. Ele me apresentou 5 ou 6 vezes. E nas 5 ou 6 vezes, não no mesmo momento, em dias diferentes, eu não enxergava dinheiro, eu só enxergava trabalho. Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Às vezes tua operação é boa, às vezes você tem um produto bom. E seu produto tem vários subprodutos dentro dele que podem despertar o interesse de outras pessoas. Mas quando você não estuda o perfil, nem o momento daquela pessoa que está em sua frente, que você está fazendo negócio, e você esfrega o negócio com tem isso, tem aquilo, tem várias coisas, mais atrapalha do que ajuda. Beleza? O que é que eu percebi depois que a gente conversou repetidas vezes e eu me predispus, que eu falei bem assim, pô, velho, esse cara já falou comigo tantas vezes desse negócio que eu vou parar e vou ouvir, mas eu vou procurar entender da minha maneira. Beleza? Criando minhas narrativas, construindo frases pensadas para ver como eu venderia esse negócio dele, para ver se eu encontro dinheiro nesse negócio, porque até o momento eu não encontrei. E eu tava basicamente nesse contexto há semanas. Toda vez que ele me falava, porra, esse negócio e tal de novo, mas vamos lá. Isso daqui eu tô falando para você porque assim, ó, hoje eu sou do ramo de tecnologia, né? Eu trabalho para mim com tecnologia, com digital e coisas do tipo, né? Crio tecnologia também, vendo tecnologia, vendo produto, mas assim, eu venho da área comercial. Então eu comecei minha rotina vendendo. Então eu tenho que aprender a criar narrativas para vender. Então, se eu crio uma situação onde eu compraria esse produto, eu consigo enxergar no meu público a dor que ele teria para comprar o mesmo. E aí eu vou atrás desse público específico, tá? Mas eu vou colocar aqui em pauta essas situações na vida normal, dia a dia, no cotidiano e na internet. Beleza? Vamos lá. Seguindo a lógica. O cara, meu amigo, gente boa, mas assim, ele tava me explicando aquele produto tantas vezes que eu tava parando para ouvir pela insistência que ele tava tendo, porque eu não tava encontrando nada de favorável para mim, né? Naquele produto dele ali. Eu cheguei, interrompi em um dado momento e falei bem assim, irmão, vamos fazer o seguinte, me mostra o que é que tem dentro da esteira desse produto. O que é que tem de opção nesse produto? É só isso? Porque se for só isso, eu não quero. Aí foi quando ele parou e ele me começou a me falar do produto. Um e outro ponto, e assim foi. O que aconteceu? Eu falei, não, esse ponto aqui é interessante. Isso eu consigo vender. Aí eu peguei, botei um xizinho, deixei do lado. Ó, esse outro ponto aqui não é tão interessante para mim, porque vender isso na internet para mim não é tão interessante, e principalmente no tete a tete. Então, marquei e deixei do outro lado. Beleza? E aí eu comecei a pegar os produtos que tinha, os subprodutos que tinha dentro do produto mesmo dele, e comecei a ver o que era interessante e o que não era interessante. Beleza? E aí eu parei e falei, pronto, agora você vai fazer o seguinte, você vai me vender esse produto aqui que está dentro de sua esteira. Ele não estava treinado para isso. Por quê? Ele só estava apresentando o plano de negócios
da operação dele por inteiro para mim. Só que o produto dele que estava dentro da operação, ele não estava conseguindo transmitir para mim o benefício de pegar aquele produto para comercializar ou operar aquele produto. Quando eu digo operar, é criar uma operação de esteira para aquele produto específico. Beleza? E isso é um erro que eu já cometi algumas vezes em minha vida. Às vezes você tem uma operação que você precisa de cliente ou recrutamento, você precisa treinar time, você precisa fazer alguma coisa nesse sentido, né? E se você não separar isso de uma maneira muito profissional, você termina virando mais do mesmo no mercado. O que tem acontecido com bastante gente, com bastante negócios, inclusive. Às vezes você tem um negócio que o negócio é bom, só que o negócio não pega velocidade porque a narrativa é ruim. Entendeu? E o termo não é nem tão interessante, mas assim, todo produto que você tenha, ele pode ser vendido de 20, 30, 40, 50, 100 maneiras diferentes. Cabe você identificar qual é a maneira que mais venderia aquilo. Ah, mas meu produto é nichado em um público específico. Pode ter certeza que ele só vai dar certo se você conseguir furar a bolha daquele público que você está travado. Porque se for só naquele público, é só você bater de porta em porta e você vender ele. Entendeu? Mas tem alguma objeção aí que está fazendo com que o seu produto ele não esteja vendendo ou que ele fique empacado. Aí vamos lá. Como é que eu posso exemplificar isso aqui para vocês? Beleza? Vamos supor que... É uma suposição isso aqui. Que você é um fabricante, tá? E que você tem vários produtos que você fabrica. E o seu objetivo é criar franquias de sua fábrica ou lojas, né, de sua fábrica e você quer trazer parceiros comerciais para dentro de sua operação. As pessoas elas pensam diferente, se comunicam diferente, andam em meios diferentes e cada meio proporciona uma comunicação diferente, beleza? E aí, assim, o que é mais interessante para você talvez não seja para aquela pessoa, mas às vezes tem um produto ali que se você fizer o dever de casa e você parar e estudar o perfil da pessoa que está em sua frente, né? Consequentemente, você consegue fazer uma oferta para aquele produto. Ah, mas e como eu faria isso pela internet? Primeiro, você tem que identificar qual é o público que compraria aquele produto e qual é a dor que aquele público tem. Depois que você identificar isso daí, você começa a criar oferta para aquela dor específica. E aí depois você identifica mais dores relacionadas àquele produto e você faz mais ofertas para aquele produto específico. E aí depois você encontra subprodutos que são correlacionados àquilo ali para que você consiga expandir a sua esteira. Beleza? Pô, Vinícius, massa, mas não é bem assim que... não é fácil assim entender esse tipo de operação, fazer fechamento, fazer isso, fazer aquilo. Gente, vender é o seguinte, na internet tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade com tecnologia, beleza? Mas antes de você vender na internet, imagina que tu tá vendendo na rua. O que é que faz você vender na rua? É você fazer oferta, 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 ou você gerar curiosidade para que se tenha procura? Faz essa pergunta a você mesmo e se responde aí, tá? Quando alguém para você e pergunta bem assim, o que é que tu tá fazendo da vida? A sua resposta, ela pode se transformar em uma venda, porque a curiosidade ela já está ali, entendeu? Basta que, após essa curiosidade despertada, eu não estou dizendo que o cara tem que te perguntar o que é que você está fazendo para você gerar curiosidade. Após essa curiosidade despertada, você tem 50% de chance de fechar um negócio, seja ele no imediato ou não. Porque basta você mostrar que você tem algo a oferecer. E quando você tem algo a oferecer e aquele algo que você tem a oferecer traz algum tipo de benefício muito forte para a vida daquela pessoa ou para a operação dela, essa pessoa te procura. Beleza? E basicamente minhas esteiras eu busco construir nesse aspecto. Como eu falei para vocês, eu estou no terceiro vídeo desse daqui, porque o primeiro não saiu tão bom assim e eu não consegui transparecer aquilo que eu queria, tá? Às vezes você senta com uma pessoa para conversar ou você começa a roteirizar um criativo para fazer e você não pensa na dor que você está atendendo, né? Naquele algo que você está resolvendo quando você traz aquele produto. E só ofertar o produto ou simplesmente
falar de benefício raso não converte. Uma coisa que tem me chamado a atenção, né? Eu estava olhando aqui alguns anúncios que aparecem para mim. Tem coisa que ser promovida na internet, o pessoal chama de black, né? Que é, assim, são produtos que não são de... As plataformas digitais, elas terminam bloqueando os anúncios desse tipo de produto. Só que tem gente que vende o mesmo produto só mudando a narrativa. E isso daí quebra um paradigma de que, isso aqui é difícil de vender. Não é, você só está se comunicando errado. E você não precisa estar na frente de uma câmera fazendo isso. Tem gente que gosta, tem gente que não, tem perfis diferentes de pessoas, beleza? Mas tudo começa a partir da narrativa que você cria e para onde você vai direcionar a pessoa após aquela narrativa. Então, quando você cria uma esteira e dentro da sua esteira você coloca e agrega, você pode ter um produto só, mas você pode ter 10 narrativas diferentes que atendam públicos diferentes ofertando o mesmo produto. Isso faz uma diferença incrível, beleza? E eu espero que isso faça você refletir um pouquinho sobre sua operação. Se a gente pensar, a gente quebra aquela inércia massificada, né, de que só se consegue vender uma coisa de um jeito. E às vezes o jeito que você aprendeu a fazer está mais te atrapalhando do que te ajudando, né? Porque cria muita objeção. E essa objeção, como eu falei para vocês anteriormente, não sei se foi nesse vídeo ou em outro vídeo, é muito mais fácil você implementar uma crença nova numa pessoa que não tem nenhum tipo de negatividade sobre um processo do que você quebrar a objeção de alguém. Quebrar a objeção é você fazer 10 trabalhos, porque a objeção ela gera novas objeções. Entendeu? Então você pode ter o mesmo produto, só que você ataca de outra maneira o seu público. E você vai conseguir vender ele. Beleza? Esse foi mais um papo comigo aí. Eu espero estar sendo mais frequente nos meus vídeos, porque eu dei uma relaxada realmente, eu estava organizando algumas coisas, mas eu prometo que eu vou estar aqui falando com vocês o tempo todo, né? E abrindo esse tipo de informação, que geralmente é informação privada, no momento que a gente faz esteira, criação e tudo mais, né? Esse tipo de coisa é discutida numa mesa com pessoas específicas, beleza? Mas estamos junto. E uma coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: se esse conteúdo ele faz sentido para você, se ele foi interessante, deixa um comentário aqui, porque isso me ajuda bastante. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike também, né? E vamos mantendo a interatividade aqui, que eu tô gostando de fazer esse tipo de coisa. Valeu? Tamo junto.